Eu fiquei em Ouro Preto. Então, aqui já gravando, começando oficialmente o nosso encontro de hoje da cultura orgânica, contando com a presença de todos vocês e com a presença da nossa querida Angélica Bruckner, que eu já estou convidando faz tempo e agora a gente conseguiu trazer. Aí vocês vão conhecer que pessoa bacana, né? Que pessoa nova era, né? Que pessoa voltada realmente para trazer essa consciência de como que a gente pode estar nos propondo ao futuro, né? Nos propondo ao futuro, desapegando do passado e nos propondo ao futuro. Essa sensação da gente estar se propondo ao futuro é uma sensação que traz muito alívio para a gente. Porque a gente para um pouco de ficar preocupado com tudo e começa a olhar para um novo horizonte, né? Novo horizonte. Então, é para esse novo horizonte que nós fazemos esse encontro e trazemos essas pessoas aqui, né? Então, bem-vinda, Silmara, Janete, a minha família chegou aqui agora e só falta a minha filha, que vai chegar daqui a pouco, ela falou que não ia conseguir chegar na hora. Então, a gente quer, Angélica, já abriu o seu microfone direitinho, a gente quer, primeiro, deixa eu falar algumas coisas, a gente pertence ao grupo Trabalho ou Trabalho e Negócios 60 a mais, que é um grupo voltado para o protagonismo sênior, vamos ver assim, em todos os aspectos, né? Cultural, social e também, vamos dizer assim, profissional, financeiro. Então, todos esses nossos encontros, também a gente quer saber um pouco de como que nós, que já estamos na fase sênior da vida, mas que estamos nessa senioridade nova, ou seja, jovens de 50, 60, 70 anos, como hoje em dia nós somos, e esse grupo demonstra isso, esse grupo tem quase 200 participantes, entre mais fixos e eventuais, e todo mundo com uma energia bárbara. A gente só tem espaço aqui nessa sala do Zoom, acho que é das 2 da manhã, né, Ari, para frente, né? Então, a gente também quer ver como que esse futuro se faz, principalmente aqui nesse grupo, e quer ver também quais são as oportunidades que nós temos de participar, protagonizando também dentro desse movimento, né? Então, vou pedir para a Angélica contar um pouquinho da trajetória dela e de tudo que hoje ela está fazendo e também de como ela vê todo esse movimento agroecológico, todo o movimento do mercado orgânico, né, do mercado agroecológico, que a gente quer ter uma ideia sempre de como vai tudo isso e detectar também oportunidades que possam atrair algumas pessoas a participar mais, né? Para a turminha que costuma ir lá na Associação São Joaquim, eu acho que o Ari estava, a Ana estava, as duas Anas eu acho que estavam, né? E a Bodei também, né? Na São Joaquim. Então, a Angélica é responsável por aquela horta que vocês viram e gostaram tanto lá na São Joaquim, né? Não só ela, mas ela que deu a maior parte de manutenção, né, de assistência para o grupo nosso lá na manutenção da horta. Ela contou também com a Marina, também com outras pessoas, né?
Então, vamos agora liberar esse microfone da Angélica. Ela está com problema de falta de luz lá. Vamos ver como é que a gente consegue segurar isso, mas tenho certeza que o Deus da permacultura está ouvindo a gente e a gente vai ouvir a Angélica. Vamos lá, Angélica. Assim seja. Boa noite, pessoal. Não consigo ver todo mundo, não sei se é a internet. Vi o morro, eu tô aqui no meio do mato. Então, se de repente eu sair correndo, é porque foi uma onça, uma cobra que chegou aqui perto. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Sérgio, tá bom. Bom, em compensação, vai ser meu primeiro encontro debaixo de um céu lindo do cerrado, numa escuridão imensa, então dá para ver Nossa, todas as conta onde que estrelas. você está. Eu estou agora em Sobradinho, Brasília. Eu vou Olha passar a só, hein? temporada da pandemia aqui. Eu estou vivendo num sítio agroflorestal que é referência no Brasil, que é o Sítio Semente. E, enfim, vim estagiar um pouquinho aqui sobre agrofloresta e agrofloresta medicinal, né? Que é a plantação de agrofloresta para cultivo de ervas medicinais para extração de óleo, para extração de ervas secas e, enfim, várias medicinas, cosméticos. Então, eu estou passando essa temporada por aqui. Bom, meu nome é Angélica, eu trabalho. Será que ela caiu? Cortou? Voltei. Voltou. Acho que eu tenho que subir mais o morro. Bom, meu nome é Angélica, eu trabalho com paisagismo ecológico, horticultura urbana e educação ambiental. E eu vou contar um pouquinho da minha história antes disso, porque para mim é muito importante esse lugar. Primeiro porque ele é muito inspirador para mim, no sentido de ouvir os chamados e no sentido de aproveitar da melhor maneira o que a gente tem na nossa vida, né? Que as conexões que a gente faz não são à toa. Então, é muito importante. Eu morei na Bahia dos 10 aos 18 anos e eu morei num lugar que é sertão, né? Caatinga, Cerrado. Então, eu conheci lá nesse lugar muita gente de terra mesmo, né? Aqueles que fazem sua gestão do lixo porque não passa lixeiro, que constrói sua casa com barro que tem no quintal porque não tem como trazer o caminhão de bloco. Então, foram com essas pessoas que eu cresci. E naquela época eu era criança, adolescente, eu não tinha noção disso, né? Então eu só cresci absorvendo. E aí, com 18 anos, eu vim para São Paulo. O cachorro tá puxando o cabo do celular. Com 18 anos, eu vim para São Paulo e eu não sabia o que fazer. Eu tinha trancado faculdade lá e vim para cá e falei, puxa, e agora, né? Eu não vou voltar para Bahia por agora e também não sei o que eu quero fazer aqui. E aí eu falei, e aí, galera de cima, me manda uma mensagem, me manda uma luz, alguma coisa, porque eu não sei bem o que fazer. E aí eu sonhei que eu fazia um jardim. E na época era um jardim que eu não tinha como ter referências de que aquilo era um jardim paisagístico, né? O tipo de planta, o jeito de se implantar. E aí eu acordei com aquilo na cabeça e fui pesquisar. Falei, com cursos de jardinagem. E, enfim, aí eu fiz o curso, fui atrás, fiz o curso. E aí eu falei, eu vou fazer o primeiro módulo, se eu não gostar eu não termino, porque eu não sei o que é isso, né? E aí eu fiz o curso, concluí, trabalhei na área, abri minha própria empresa e até então eu era uma paisagista convencional, dessas que faz o jardim mais por estética mesmo, porque é o que foi ensinado no curso, né? E aí eu trabalhava numa escola e essa escola tem uma área ajardinada muito grande, né? E as coisas aconteceram tão ao mesmo tempo que eu nem sei quem veio primeiro, na verdade, né? Porque no ano de 2016,
O meu filho pequeno já estava maiorzinho, estava com 2 anos. Então, a maternidade me trouxe um universo da permacultura e da educação, principalmente da educação. A escola, com o universo das crianças e dos professores, né? Alguns professores começaram a me demandar plantio, muito nas aulas de biologia e tudo mais. E eu entrei no universo da permacultura e, honestamente, eu nem lembro como e porquê, qual foi a coisa que me abriu esse portal, assim. E aí o fato é que eu comecei a trabalhar com isso, né? Eu implantei uma horta dentro dessa escola. Era um terreno abandonado dentro da escola, que servia mais para armazenar entulho e coisas, materiais avulsos. E aí a gente implantou uma horta de 2.500 metros quadrados no sistema permacultural. Então tinha bioconstrução, tinha galinha, meliponário, 20% do abastecimento de 400 refeições diárias eram feitas por essa horta. Então tinha vários tipos de plantio, tinha farmácia viva, tem farmácia viva, né? Todos esses sistemas ainda existem lá. E aí a gente foi levando a permacultura para dentro da escola. E ao mesmo tempo eu ia experimentando algumas coisas com o João nesse sentido da infância e da educação, né? Que era naquele momento as ferramentas e o universo onde eu estava experimentando a permacultura. E experimentando a permacultura e sempre me remetendo muito ao meu passado da minha infância lá na Bahia, né? E pensando, nossa, mas isso era o que as pessoas já faziam. Nossa, mas as pessoas lá faziam assim. E muito querendo também levar as tecnologias que a permacultura aprimorou das práticas, porque a permacultura nada mais é do que o compilado de práticas de índios, né? Pelo Bill Mollison e pelo David Holmgren, que eles compilaram práticas indígenas e locais e transformaram isso em uma ferramenta, filosofia. Então, de levar também essa ferramenta, essa filosofia aprimorada pela tecnologia para o sertão. Então, esse era um pouco do meu chamado. E aí, no meio do caminho, já apareceu a Associação São Joaquim. E eu comecei a me conectar com o universo de um público muito diferente, né? Que não era nem o infantil, com quem eu trabalhava muito na escola, e o adulto, com quem eu trabalhava muito nas oficinas, mas com o público da terceira idade, né? Eu não sei como se chama hoje, enfim. Eu não me ligo muito nesses nomes, para mim são pessoas, enfim. E veio muito forte para mim, e sempre vem muito forte para mim, e foi nesse lugar que eu procurei me colocar dentro do trabalho da Associação São Joaquim, que era mais de ouvir. Então, a gente sempre teve muito na nossa mente, nesse trabalho, de resgatar os saberes que essas pessoas já têm, porque a maioria delas tem na sua essência, na sua memória, né, na sua vida, essa ligação com a terra, né? Não necessariamente com o plantio, mas às vezes de saber ler a natureza, de lembrar da época em que vivia, né? A maioria vem do norte, nordeste, então são pessoas que sabem ler a natureza e que vivem suas vidas em função da natureza, né? Então, era nesse lugar em que a gente queria se colocar de mostrar para essas pessoas o quanto os saberes delas são valorizados hoje, né? E recebem nomes chiques e importantes como agroecologia, permacultura, né? E, na verdade, são saberes tradicionais dos povos que vivem na Terra, né? Então, a gente fez bastante esse trabalho de resgate e de dar voz para eles, o que eles queriam fazer, o que eles queriam plantar, como é que eles plantavam na terra deles, quais eram as receitas que eram feitas a partir daqueles alimentos colhidos. Então, esses foram os trabalhos assim que eu desenvolvi ao longo desse tempo todo. E aí, no meio do caminho, há uns 2 anos atrás, eu rebatizei a minha empresa e ela passou a se chamar Macaia, que na língua iorubá significa floresta. E foi uma inspiração também que eu recebi da galera lá de cima. E Macaia, eu não sei se vocês já chegaram a ver no WhatsApp, ela tem o símbolo de Ossan, que é o detentor, o orixá detentor dos saberes de cura da floresta.
Então, foi essa força que eu quis trazer também para Macaia, para que esse conhecimento de cura da floresta possa ser levado para as pessoas, né? E possa levar a cura para as pessoas também. E na pontinha do símbolo da Macaia tem um passarinho. E eu escolhi o passarinho andorinha, porque a andorinha não voa só, ela está sempre junto com outros pássaros. Então, também é essa energia que eu queria trazer de que a Macaia estivesse sempre cercada de muita gente, criando com muitas pessoas e fazendo isso junto. Então, essa é um pouco da minha história. E, enfim, a gente está sempre desfazendo e fazendo de novo, e trazendo novos olhares, e procurando não enrijecer, né, para não fechar portas para as coisas novas. Então, é nesse lugar que eu estou hoje. E aí, como que funciona o meu trabalho, né? Nas frentes de paisagismo ecológico, eu faço projetos de jardim. Então, eu tenho um trabalho muito forte de quebrar com os paradigmas de jardim puramente estético. Então, eu procuro aplicar conceitos agroecológicos, permaculturais, nos trabalhos de paisagismo, tanto de implantação de jardim, criação, implantação, quanto na consultoria também que eu dou para os meus clientes. Então, às vezes são coisas básicas, assim, olha, não vamos mais usar veneno no jardim, porque o veneno, ele contamina o solo, ele contamina a água, ele mata as abelhas. Então, de repente, essa doença que você está tendo aqui nessa planta poderia ser controlada ecologicamente através de um outro inseto que não consegue existir no seu jardim porque você usa veneno. Então, as pessoas falam, nossa, jura, não sabia, mas venderam na loja para a gente e disseram que não tinha problema. Então, esse trabalho com paisagismo, ele leva muito a sentido de informação, né? Biodiversidade de vegetação, de práticas como... Ai, cachorro puxou, gente, desculpa. De práticas como cobrir o solo, enfim, são as práticas que a gente vai trazer esses conceitos da agricultura, do campo e implantando no jardim, né? Jardins comestíveis, que sejam comestíveis e vivos e abundantes, não só para as pessoas, mas para a fauna. E aí vem uma série de desmistificações de medo, porque as pessoas têm medo de bicho, mas se cair fruta, vai vir rato, enfim. Então, são várias coisas que a gente vai quebrando através dos jardins, né? Que a gente vai convidando as pessoas, é sempre um convite. E isso é sempre muito desafiador para mim, porque às vezes eu não consigo avançar o tanto que eu gostaria, né? Ou de fazer o todo como eu consigo enxergar que é o correto, porque eu preciso respeitar o tempo e o momento dessa pessoa que está recebendo a informação também. Então, é um trabalho devagarzinho, assim, né? Na horticultura urbana é muita implantação de horta mesmo, e sistemas de compostagem, vermicompostagem, muitas vezes entra meliponário, galinheiro, às vezes no trabalho de paisagismo também entra isso. Então tem uma cliente que eu faço consultoria, que a gente quase implantou um galinheiro na casa dela, a gente só não conseguiu porque entrou a pandemia, as prioridades mudaram, mas enfim, uma casa super enorme no meio do Grande Aviana, a gente ia colocar galinheiro lá dentro, porque eles acharam incrível a possibilidade de ovos e não tinham esse apoio técnico, né, por onde começar. E na horticultura urbana, a implantação de hortas em escolas, condomínios, residências, e sempre com essa questão também dos conceitos e do propósito que tem por trás, né? Eu sempre procuro ampliar ao máximo esse olhar das pessoas para isso, e vão nascendo coisas incríveis disso, né? Criação de comunidades, às vezes, né? Você começa a plantar, aí você começa a partilhar seu alimento, aí você descobre que o seu vizinho também tem uma coisa para partilhar com você. Então, a gente vai explorando essas possibilidades todas que nascem aí. E o trabalho de sensibilização ambiental está muito dentro do campo de educação mesmo, que são cursos e oficinas, na formação de jardinagem, de horticultura, meliponário, bioconstrução e vários temas. E algumas coisas eu faço, minha área de atuação mesmo, que tem mais a ver com planta e projeto, e algumas outras coisas eu chamo parceiros, né? Então, para abelhas, por exemplo, eu chamo uma parceira que ela é meliponicultora, então ela tem todo um know-how para falar disso com mais profundidade.
bioconstrução também, né? Eu vou até certo ponto, e depois a gente precisa de uma pessoa especialista, mas eu preciso saber de todos esses elementos. Nesse sentido, eu sou bastante generalista, porque eu preciso ter todo esse leque de possibilidades para implantar num projeto. Então, algumas coisas eu falo com mais profundidade, outras eu sei que existem, sei como fazer, sei onde cabe, e chamo pessoas que me ajudam com isso. E aí é isso, assim. Então hoje eu vejo bastante que as pessoas estão buscando bastante conhecimento. Uma das coisas que está mais latente para mim, assim, é que as pessoas não fazem, não é porque elas não querem, é porque elas não sabem das possibilidades. Então a maioria das pessoas com quem eu trabalho, com quem eu levo esse tipo de trabalho, semana passada eu estou aqui em Brasília, eu fiz amizade com a vizinha e aí a gente fez uma hortinha num canteiro que estava abandonado, assim, para ela. E pintamos a parede dela com geotinta, né? Então, ela ficou encantada em como, em menos de 1 quilômetro de estrada de terra aqui da casa dela, que ela mora há 5 anos, a gente encontrou mais de 5 cores de tinta natural. Ela falou, meu Deus, agora eu vou pintar minha casa inteira, porque é barato, não polui o meio ambiente, é tinta local daqui da minha rua. A gente encontrou rosa, a gente encontrou roxo, a gente encontrou amarelo, a gente encontrou terracota, a gente encontrou cinza, a gente encontrou preto. Então, não é porque ela não queria fazer um trabalho menos químico, menos com um impacto menor para o meio ambiente, é porque ela não sabia das possibilidades. Então, para mim, a disseminação de conhecimento é o campo mais forte de atuação que a gente precisa nesse momento, assim, da gente falar para o máximo de pessoas que a gente puder que sim, existem outras saídas, a gente precisa quebrar esses paradigmas, né? E aí o segundo ponto é a gente provar. Como que a gente prova, né? Na prática. Então a gente implanta todos esses sistemas, a gente mostra que dá certo, a gente tem parceiros que são referências, porque às vezes a gente não consegue implantar tudo o que a gente precisa, mas a gente precisa cada vez trazer isso mais para a realidade, para as pessoas terem. Muitas pessoas só acreditam vendo, né? Então precisa ver que realmente funciona para implementar também. E aí eu brinco também que, assim, no meu trabalho, eu trabalho nisso já há 10 anos, e no meu trabalho eu brinco que eu nunca sei qual é o portal pelo qual a pessoa vai vir. E eu brinco que são portais. E às vezes a pessoa vem por um portal de saúde, às vezes vem por um portal de doença, às vezes vem por um portal de encantamento. Então, a Angélica, meu médico receitou que eu mexesse na terra para eu me desestressar. Então, tem vários casos, assim, né? Teve uma vez que eu achei muito engraçado que eu estava soltando um sapo num lago, que eu tinha acabado de terminar a implementação dele, e a gente estava colocando alguns elementos ali para ativar a vida nesse lago, né? E aí parou uma senhora, isso dentro da escola, e ela ficou emocionada de ver o sapo, porque ela falou assim, eu me remeti imediatamente agora para minha infância, quando na rua a gente encontrava muitos sapos. E a gente saía criança para brincar. E aí tinha aquela coisa, né, do cheiro da noite e dos bichinhos e do sapo pegando os bichinhos. E aí eu falei, nossa, gente, olha, a pessoa se conectou com o lago por um sapo. O portal foi o sapo. Então são esses. Se a gente estiver atento e ter uma certa sensibilidade para perceber que a pessoa está aberta para um portal ou que alguma coisa pode acontecer ali, a gente consegue jogar essa sementinha da maneira mais sutil e amorosa possível. Eu já estive no lugar da pessoa ativista, super ativista, que ficava revoltada com o que via e falava assim, meu Deus, isso não pode acontecer, eu tenho que fazer alguma coisa. E me incomodava, e sofria, porque eu me sentia impotente diante daquilo, né? Diante de ter tanto conhecimento do mundo, que pode ser novo e diferente, e de ver tanta coisa incoerente no caminho, né? Então aquilo me gerava uma sensação de impotência muito grande. E graças a Deus eu já saí desse lugar, e hoje eu tô assim, meu braço ele vai só até aqui. Então eu vou fazer o melhor que eu puder fazer até onde meu braço alcança. Então, nesse sentido, eu tenho buscado imaginar assim, eu vou atuar aonde está a minha rede, aonde estão as pessoas que eu conheço.
E isso vai se desdobrar em uma teia, né? Uma teia exponencial. Então, se cada um tiver aqui hoje, né? Se cada um de vocês se desdobrarem isso para o núcleo familiar só, já vai ser um super desdobramento, né? E por conseguinte, aí se a gente pensa também no trabalho, se a gente pensa também no lugar de estudo, se a gente pensa num grupo de amigos, enfim, a gente vai desdobrando isso e é assim que eu tenho feito. Então, se hoje eu estou aqui em Sobradinho, Brasília, o que eu posso deixar aqui de pegada neste lugar? Né? Se eu trabalho e vivo em Cotia, o que eu posso fazer por Cotia? Então, eu procuro, aquela frase super famosa, mas super difícil de se pôr em prática, que é pense globalmente, haja localmente. Né? O meu trabalho também ele é bastante fundamentado nas ODSs, né? Então a gente procura trazer bastante assim a questão das ODSs, porque em alguns lugares, infelizmente, a gente só vai encontrar abertura se a gente tiver algum tipo de comprovação ou de endossamento do que a gente faz como importante, né? Escola, por exemplo, tem muito disso, né? Os pais querem saber o que o filho está produzindo, o que o filho está ganhando com isso. Mas o que meu filho ganha aprendendo a plantar alface? Então, a gente tem que provar que plantar alface é importante. Então, às vezes, a ODS vem para reforçar isso para grandes empresários também, pessoas que não têm muita conexão com esse universo também, a gente consegue falar desse lugar. Eu não consigo falar muito do lugar da permacultura, já é um lugar mais de bicho grilo, vamos dizer assim. Eu consigo falar mais de outros lugares, né? E aí a gente vai brincando com esses portais e com essas pessoas que O aparecem, que com é a essas GBS? possibilidades. A ONU, ela criou a Agenda 2030 com 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Uhum. E a gente é como uma meta. A gente tem uma meta de até 2030 a gente cumprir a maior parte desses 17 objetivos. Então, dentro deles tem acabar com a fome, cuidar dos oceanos, melhorar as nossas tecnologias, enfim, são vários. A gente atua muito na parte de agricultura e alguma coisa de fome e alguma coisa de tecnologia. Então, vale a pena dar uma olhada em todos. Aí eu não lembro todos de cor, mas a gente procura trazer essa agenda para as pessoas terem uma noção de que isso é uma coisa mundial. Todas as pessoas estão com essa agenda e 2030 está aí, né? Falta bem pouquinho. E lá tem algumas sugestões também, pessoas que estão se juntando para cumprir essa agenda, né? Então, quanto mais a gente se fortalecer nesse propósito aí também é uma maneira da gente ir concentrando informação e prática. Saber um pouco mais sobre fazer compostagem, que até a Márcia falou agora, assim, em prédios, e como é que isso está funcionando, enfim, como é que a gente pode fazer para as pessoas se conscientizar de que não pode jogar o resíduo orgânico no lixão, né? Mas isso aí vem depois, né? Sim. Tem várias maneiras da gente começar, né? Se a gente quer fazer uma coisa coletiva, a gente tem que fazer uma sensibilização. E até no meu trabalho eu uso a palavra sensibilização ambiental e não educação ambiental, porque tudo que eu falo aqui, gente, é tudo do meu olhar, tá? Do meu ponto de vista. Não é nem que é o correto e nem que é o único caminho. Não tem um caminho só. Então, nas minhas práticas, eu procuro fazer uma sensibilização, que é para mostrar para as pessoas por que isso é importante. E aí eu vou conhecer um pouco da minha comunidade de novo para eu saber de que lugar eu vou falar, se eu posso fazer uma coisa mais lúdica, mais brincante, se eu posso fazer um encontro super divertido com uma música, ou se eu vou ter que fazer uma reunião mais formal, apresentar dados, estatísticas, ou um misto dos dois, se eu vou cativar essas pessoas pelas crianças, de repente é um condomínio, um prédio que tem muita criança, então eu vou marcar uma reunião, um encontro com as crianças e vou ensinar para as crianças. E aí eu vou botar aquelas crianças para azucrinar a vida dos pais para ter uma composteira em casa. Então, às vezes, é desse lugar que a gente vai, porque é o lugar onde tem abertura para receber aquela informação, né? Então,
a minha dúvida era assim, o que você deve, a gente deve começar sempre individualmente com como cada um ter sua composteira, ou também, porque o Vamos difícil é tentar. você Ela fazer um. caiu, voltou, vamos ver se ela... Está ouvindo, Angélica? Eu fiquei da fala dela. Está fechado o microfone, Angélica. Oi, tá ouvindo? Estou. Eu peguei no meio do caminho sua fala. Então, ela estava falando, eu vou repetir aqui, ela estava falando assim, qual é o melhor caminho para você se evitar, vou falar nos meus termos agora, evitar de estar mandando no caminhão o seu resíduo orgânico, né? Então, vamos dizer, você mora num Tá. condomínio, num apartamento, qual que é o melhor caminho? Começar sozinho, você compostando a partir de uma Uhum. composteira em casa, ou você se movimentando? Qual é a possibilidade de transformar os condomínios em compostagem coletivas, em lidar com os Uhum. jardins? Como que é a tua experiência? É isso, Ana, que você estava perguntando? Quer complementar? Não, é Isso. isso mesmo, Sérgio, é isso mesmo, Tá. porque isso aí surge uma opção de dúvidas com relação a isso, né? Eu Acho que ela caiu. está Oi. caindo e voltando, né? A gente Então. tem visto, viu, Angélica? Deixa eu complementar uma coisa para Uhum. talvez você fazer uma resposta assim maior. A primeira pessoa que a gente trouxe nesses encontros foi o Claudião. Você Uhum. conhece, né? Ah, sim, claro. Né? Quem não conhece, né? Então, o Claudião veio, falou muito de compostagem, falou muito de composteira e tal. Algumas pessoas Ótimo. desse grupo compraram as composteiras e estão lidando com as composteiras e com as minhocas e com tudo isso. E com os Uhum. mosquitos e com as baratas, sei lá o que, também, né? Então, Uhum. o Claudião falou bastante aqui dos cuidados que precisariam se tomar. Mas seria bom que Sim. você comentasse um pouco isso e como que você vê a possibilidade da gente transformar realmente os condomínios em centros de compostagem e desenvolvimento de agroecologia, de cultura agroecológica, de Uhum. jardim e agroecológico e tudo isso. Quer dizer, que passos a gente pode dar nesse sentido, como a gente pode se posicionar individualmente nisso e tal. Sim. Bom, eu vou começar pelo mais simples, pensando que existem mil possibilidades. Eu acho que a gente, antes de querer mudar o mundo, tem um ditado que diz para a gente dar 3 voltas em volta da nossa própria casa, né? Então, começar primeiro pela nossa casa. Então, Ao se eu já alcance do braço, né, Angélica? exatamente, está ao alcance do meu braço. Então, como que eu fazia na minha comunidade, por exemplo? Eu moro num bairro muito simples, em Cotia, na periferia, e eu tinha meu minhocário. E aí, quando tinha muito biofertilizante, o que é muito comum, porque eu tinha um minhocário grande, eu distribuía para as minhas vizinhas. Então, eu colocava numa garrafinha e colocava lá aqui, ó, biofertilizante, maravilhoso para as plantas, suas plantas vão ficar lindas. Elas, ai, nossa, que legal, como que você faz? Nossa, você não vai acreditar, sabe? Todas essas coisas que você joga no lixo, então, vira um adubo que você não acredita. Como que eu faço? Então, você vai fazendo, você vai compartilhando, você vai conquistando as pessoas. Quando você vê, você já conquistou o condomínio todo. Ah, tem gente que não quer, porque não tem espaço, porque não gosta, porque isso e aquilo. Tenta fazer alguma coisa mais coletiva, né? Nas áreas comuns do condomínio. Coloca lá e se responsabilize por cuidar, se você pode se responsabilizar por cuidar. Porque às vezes também a gente quer criar demandas que nem a gente quer ser responsável, né? Eu quero que no meu condomínio tenha um centro de compostagem. Mas quem vai cuidar disso? Tem que ter pessoa para cuidar disso. A gente não pode ter demanda só sem pensar em todo o resto. Então, comecem fazendo em casa. Vocês já conhecem o minhocário, tem várias possibilidades. Não vou dizer para vocês que é o único caminho, né? Quem
tem condomínios de chão, por exemplo, de quintal, dá para fazer um centro de compostagem mais afastado, em algum dos lotes que não estão sendo utilizados. Quem só tem apartamento e varanda é minhocário. Então, avaliar o espaço, ter o espaço, né? Observe e interage. Então, a gente tem que observar que ambiente é o nosso, o que que ele pede, o que que ele possibilita, e aí sim eu entro em ação. E observar o entorno como uma possibilidade também, né? Às vezes a gente fica muito preso na varanda da nossa casa e não percebe que do lado tem uma pracinha com super potencial, que do lado tem uma área de servidão que daria não só para fazer a compostagem, o minhocário, mas também uma horta. Então, ampliar, fazer parcerias também, se a gente acha que dentro do nosso local não cabe, né? Mas é isso, é reduzir a quantidade de descarte de alimento, então consumir orgânicos para que possa fazer aproveitamento integral dos alimentos, ter o minhocário, porque você não precisa ter um minhocário grande se você faz uma boa gestão de comida, e comprar o menos possível de materiais recicláveis, né, para não ter que jogar isso na reciclagem depois. Então, o reduzir é o primeiro passo, assim, da sustentabilidade, né? A gente precisa parar de consumir para ter que demandar descarte e gestão disso depois. Então, seria mais ou menos isso, tá? O minhocário, ele é um sistema vivo, então não é 100% garantido que não vai ter outros bichinhos. Dentro de apartamento isso é realmente um desafio e é o que mais desmotiva as pessoas a terem, mas tem maneiras de você evitar que isso aconteça. Às vezes, um voal, uma telinha com elástico, cobrindo toda a parte de cima do minhocário já é suficiente para não entrar barata e mosca, sabe? Ouviu, Cobrir bem Davi? com palha. Eu fazia Obrigado. bastante isso. Faz uma costura com voal, porque você não vai impedir troca de ar. E cobrir sempre com bastante palha seca, serragem. Se o material estiver bem cobertinho, é muito mais difícil entrar todo tipo de bicho, né? Mosca e barata, normalmente, que é quem vem. Muito bem. Ah, legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria aproveitar que a Angélica está aí e que entende bastante aí de compostagem, a Márcia que está falando. Oi, Márcia. Hoje a gente o Davi estava num curso de compostagem seguindo, e a gente descobriu que a composteira ela precisa esquentar para dar certo, né? Tem que ter 40 graus. 40 graus. Não, mas não foi isso que eles falaram. É que quando você começa a fazer a compostagem, ela automaticamente aumenta a temperatura. Você viu o curso lá de Garopaba? Foi lá Sim, eu da vi. universidade? Eu vi, mas tem uma série de fatores, tem nitrogênio, tem, mas eu acho que eu aquilo é nunca uma coisa imaginava maior, né? mas eu nunca imaginava um negócio desse. Não, eu queria, então, a dúvida é como que é essa coisa de, se não está aumentando a temperatura, eu me lembro que quando a gente começou, realmente a gente observou um aumento da temperatura, mas agora, por exemplo, a gente não tem observado isso. Isso quer dizer que não está funcionando a compostagem? Porque a gente conseguiu controlar as moscas agora, conseguimos controlar as moscas, estava indo bonitinho, mas eu estou vendo que está demorando mais do que eu imaginava, né? Então, eu queria saber, não sei, queria a opinião aí de vocês que já fazem há mais tempo. O que está demorando? Está demorando o adubo, para formar um adubo. Nós já estamos com isso, eu Já acho passou que mais de 3 meses. A gente ainda não conseguiu ainda uma caixa de adubo. Nada. Então, E o que acontece? Continua os resíduos lá do mesmo jeito? Continua os resíduos, assim, eu vejo que mais profundo, assim, tem as folhas ainda não se descompuseram, né? Eu vejo muita folha ainda lá. Você botou folha seca? Folha seca?
A gente usa serragem. Serragem, folha Mas seca. você viu que você não pode usar serragem de madeira tratada, né? Eu não sabia disso. Não, a gente Tudo compra que tem direto do química não Cláudio. pode botar, A né? gente compra direto do Cláudio. A gente não faz nada, a gente não põe limão, a gente não põe carne, a gente faz tudo de acordo com o beabá do Cláudio. E não adianta. Você vê que esse mistério da compostagem tem tanta força que até derrubou a Angélica, aí ela não conseguiu mais voltar, né? Acho que ela não ouviu. Ó, vamos ouvir o Bruno aqui, que a Amanda está falando que o Bruno tem sugestões. Então, vamos pôr o Bruno no ar aí, enquanto a Angélica não volta. O Brunão fala. A Angélica cai. Boa noite a todo mundo. Estou escutando aqui assim de longe, também brincando um pouco com o pequeno. Mas vocês estavam falando a respeito da compostagem, né? De uma dúvida do porquê que está demorando e tudo mais, né? Na verdade, são várias dúvidas, viu, Bruno? Sim. Estou aqui à disposição também, assim, para contribuir aí com esse papo. Mas, assim, o que eu venho notando do que a gente vem praticando aqui no sítio é que as folhas finas, né? Folhas que não são de árvores, né? Folhas de grama, capim, elas se decompõem melhor e mais rápido do que uma serragem ou folhas de árvore, né, de frutíferas, coisas do tipo. Então, minha primeira pergunta, assim, seria saber qual é o tipo de material de folhas que vocês estão colocando, tá? E aí uma outra coisa que eu... fala primeiro, vocês. Não, o que a gente usa, o que tem lá realmente são folhas maiores e serragem. A gente usa muita serragem. Mas por elas secarem, Bruno, eu arrebento todas elas, faço ela bem pequenos fragmentinhos, sabe? Elas ficam bem pequenininhas. Então, eu espalho. Sim. Então, esse não seria motivo. Ou talvez isso que você tenha falado é importante em relação à grama. A gente não coloca grama, a gente pega a folhagem de uma maneira geral, entendeu? Eu deixo secar bem mesmo. Quando tiver tudo seco, eu esfarelo, sabe? Tipo esfarelar. Parece um tipo de pó. Sim. Forma. Mas no primeiro andar ainda tem grelha. Bom, a gente observa que é difícil. Sim, geralmente essas folhas, assim, a estrutura delas é diferente de uma planta pioneira, né? Então, às vezes a gente coloca folhas de árvores que são pioneiras, como manacá da serra, aça-peixe, e elas se decompõem rápido também. Mas tem outras árvores que não, que aí precisam de outros fungos, bactérias, que geralmente não estão em uma área com tanto nutriente como essa daí, assim, tá? A característica da folha, das folhas finas, né, que são triangulares, né? Então, assim, vamos pensar em eucalipto, mas assim, a cebolinha, que é fininha, aí o capim é fininho, né? Aí tem outras folhas que têm também esse formato fininho. Então, folha de capim geralmente cria um ambiente com micro-organismos que vão aí acelerar essa decomposição, porque quem está agindo aí não são apenas as minhocas, né? São fungos, bactérias que nesse ambiente, né, com folhas finas, né, elas vão aí se decompor mais rápido, tá? É interessante também, para acelerar esse processo de transformação, mexer no sistema, tá? Então, se vocês estão só depositando, né, formando camadas, é interessante de vez em quando dar uma mexida, tá? E aí, quanto mais diverso for esse sistema, quanto mais folhas diferentes estiverem nesse espaço, vai ser bacana. Mas também vale contar para vocês assim que sistemas novos, né, que nem como vocês estavam falando, que tem 3 meses aí, né, geralmente levam um tempo para que, né, crie-se uma colônia aí de fungos e bactérias, de micro-organismos que vão agir nessa decomposição. Quando a compostagem está madura, às vezes nem folha é necessário assim para você perceber a transformação do sistema. De repente é só uma questão de mais tempo
para que esses micro-organismos cresçam. Mas se tiverem a oportunidade de ter grama ou capim desidratado, né, seco, nesse espaço, vai ser bacana, tá? Tá bom, muito obrigado. Isso E que você está terra, falando... Bruno, terra pode botar terra se você está sem... Porque... Recomendado aqui não. Não. A terra, nessa compostagem de caixas, a terra não é bem-vinda, porque a gente quer uma compostagem com bactérias aeróbicas, que gostam do ambiente que tem ar. Então, se vocês colocam coisas muito pesadas, né, o sistema começa a ficar muito grosso, muito denso, assim, aí não é interessante, tá? Então, tem que ter ar também nesse espaço. E aí, assim, ela esquenta um tempo quando tem matéria orgânica fresca recente lá. E aí, depois, a tendência é esfriar, né? Que as minhocas, ela gosta desse ambiente friozinho e úmido, né? Muito quente, elas acabam indo para outro espaço, assim, tá? Mas ainda dentro do minhocário, mas vão esperar o ambiente ficar mais confortável aí para elas poderem agir, tá? Mas a grande sacada assim, que eu vejo é não se preocupar muito e ir misturando coisas e esperando o sistema amadurecer. Depois ela vai trabalhar bem, assim, com bastante minhocas e tudo mais, tá? A população vai crescer aí. Tá Obrigada. Muito obrigado pelas dicas. Bruno, eu tenho uma Imagina, que isso? questão. Tô por aqui. Eu jogo as matérias inteiras na minha composteira. Eu composto já faz tempo. E eu jogo as matérias inteiras. E eu não mexo. Eu jogo. Tem que mexer? Uhum. Precisa? Eu tenho minhoca, eu tenho com minhoca. Você está trazendo uma informação bacana, assim, que você tem ela já há bastante tempo e coloca as coisas inteiras. Então tá bacana, né? Não existe uma necessidade de mexer, a não ser que você queira que as coisas se transformem um pouco mais rápido. Mas é interessante esse mexer para que esse espaço não vire uma pasta, né? Esse composto não vire uma pasta com pouco ar presente, tá? Então, às vezes, né, dependendo do tamanho das caixas, a gente começa a formar aquelas borras, aí vale a pena mexer um pouquinho. Mas não tem problema em picar, nem nada disso não, tá bom? Eu fico bem Uma coisa engraçada, assim, logo que eu comecei minha composteira, eu tive um negócio que chama suicídio coletivo de minhocas. Eu nem sabia o nome técnico. Eu liguei lá para a Morada da Floresta para falar: socorro, as minhocas estão fugindo. E eu troquei ontem as gavetas e eu tive um similar. Eu tive quase que isso. E eu ontem mexi, até eu descobri que ela era quente, porque eu não sabia que ela era quente. Eu mexi ontem e descobri que ela era quente embaixo. E daí hoje eu acordei e tinha um monte de minhoca espalhada pelo quintal. Eu fiquei preocupada. Então eu achei que eu estava fazendo besteira mexendo. Não está fazendo besteira. O nome técnico foi o pessoal da Morada da Floresta que falou: suicídio coletivo de minhocas que eu tive. Cada pandemia. Exatamente, aproveitar. Não. Acontece, assim, eu já tive ela também em áreas mais restritas, então o que eu notei é que quando ela tem muita umidade, elas acabam buscando um espaço mais seco, né? Menos úmido do que aquele excesso de um ambiente empoçado. Agora, por mexer, de repente elas saírem de lá, não, assim, eu observava que elas saíam quando estava escuro, né? Mais à noite, no fim do dia, assim, você via uma ou outra saindo. Mas é tranquilo, porque assim, dificilmente assim, o sistema de compostagem dá errado. Às vezes até a gente abandonando ele um pouco, ele se mantém vivo, assim, tá? Então, já não saberia te dizer exatamente por que elas saíram depois que você mexeu, mas, enfim, pode ter sido apenas uma coincidência, um passeio. Tá tudo bem. Se tiver alimento lá gostoso, elas vão voltar para lá. Assim, tá tudo certo. Se tiver em um espaço que receba muito sol, pode acontecer, sim, delas morrer. Tá?
A Norma levantou a mão. Brunão, fica aí agora. A Norma chegou agora há pouco, né? E ela não viu que a nossa convidada, pelo menos ela falou tudo que ela tinha para falar, e na hora que a gente vai fazer as perguntas, ela caiu, né? E como ela está lá em Sobradinho e está sem luz em casa, então foi complicado aí, ela não está conseguindo voltar. Vamos ver se ela volta. Mas então, o Bruno está aí, a Silvia, o Celso Cardoso, quem mais que tem experiência aí? Eu tenho experiência também, Sérgio. Né? Então, vamos fazer as perguntas, vamos trocar ideias aqui, né? Tá. Fala, Então, depois eu quero falar um pouquinho também. A Norma também. Vamos fechar os microfones aí, por favor, Tá. quem não está falando. É. Isso. Então, Você fala, sabe Norma. que, às vezes é um conflito. Eu tive uma reunião de um grupo latino-americano que eu estou participando, e era 6, e aí, enfim, enfim, estou aqui. A gente faz o que pode, viu, Então, Sérgio? seja bem-vinda. Então, eu fiquei muito feliz ontem, porque eu fui alimentar minha composteira e, por primeira vez, eu vi um monte de minhoca. E eu ganhei em maio, Dia das Mães. Viu? Viu, Márcia? Tem que ter paciência. Né? É que eu não sei, eu tenho a impressão que eu usei uma serragem que veio compactada e eu não sabia a quantidade, eu acho que ela inchou muito, absorveu muito, eu não sei, eu acho que... Mas agora só estou pondo folhinha, sabe, seca por cima. Mas o que eu vejo é que tem muito mosquitinho, que entra até em casa. Eu comentei com uma amiga minha que, puxa, desde que eu estou com a composteira, eu estou com muito... São os mosquitinhos minúsculos. Ela disse assim que está tendo isso, uma praga em São Paulo, que no edifício dela, que não tem composteira, também está tendo isso, e o pessoal mandou detetizar. Alguém também está vendo que tem muito desses mosquitinhos minúsculos? Norma, a gente tinha isso daí, a gente jogou fora e acabou com um problema. Num dos dois tinha bastante. A gente jogou fora o de cima e acabou com um problema. Recomeçamos. Jogou fora o quê, Théovio? Toda essa parte da composteira de cima estava cheia dessas drosófilas que você está falando. Os ovinhos. Porque elas vêm já dentro das frutas, e quando você coloca depois, mesmo fragmentada, elas se reproduzem lá dentro. Então, a gente teve que jogar fora, e aí a parte de baixo ficou intacta, sem problema nenhum, e a gente voltou tudo de novo a refazer. As cascas da banana, por exemplo, ou das frutas, principalmente banana, a gente tem que, quando tem muito mosquitinho por perto das bananas, você tem que lavar as cascas antes para tirar os ovinhos. E aí, só depois disso, porque senão você já coloca as cascas com ovinho de mosca. E aí infesta. Pelo menos foi a orientação que a gente recebeu. Tem que tirar tudo e começar de novo? Olha, não conseguimos dar conta das moscas de outra forma. Fizemos de tudo, mas não conseguimos. Agora tá bom, porque está sem. A de baixo não tinha sido contaminada, o andar de baixo, e a gente começou o de cima. Então, recomeçou. E aí não estamos mais tendo esse problema. Mas aí eu estava conversando com o Sérgio sobre outras coisas, né? A demora, tá? Agora já estamos entendendo um pouquinho mais. Né? É difícil. Mas não é uma coisa simples, né? Não é simples. A Ana tem uma experiência muito boa, Ana. Hã? A Ana Orsi tem uma experiência boa. Sim, eu tenho há muitos anos a minha composteira. Primeiro eu comecei a fazer no chão, depois eu passei para as gavetas. Eu tinha um que era grande, com gavetas muito pesadas, mas aí, na hora de mudar as gavetas, eu sentia um pouco a minha coluna pegar. Então, hoje eu tenho um pequenininho, 3 gavetas pequenas, e aí eu vou remanejando, e aí
humus que já está sendo formado, eu ponho em caixa maior, deixo lá por um tempo e daí eu vou aproveitando em vasos, no próprio jardim. Mas eu adoro mexer com a minha composteira. Mas o que eu queria saber também, em que momento que eu sei que que o material já está pronto para colocar em vasos? Você vai perceber que é quase que já as minhocas, elas processam todo o material e fica preto como uma terra preta mesmo. Você vai ver que é diferente de... Dá peneirar para usar ou não? Não, você vai ter só que tomar cuidado para tirar a terra e não mexer com as minhocas, né? Você vai... elas normalmente, se você abre a gaveta, elas fogem da luz. Então, você vai pegando com cuidado a terra em cima e elas vão se escondendo, elas ficam lá embaixo. Aí você tira, deixa o resto, daí coloca mais composto ainda em formação para as minhocas poderem processar. Tá bom, agora eu tenho que descobrir, não é, Davi, em qual das gavetas que tem essa mosquitalhada para tirar. No nosso caso, era só na de cima. A de baixo não tinha sido contaminada. Mas como é que vocês perceberam que era Por causa da quantidade, viu, Norma? Tinha uma quantidade enorme de drosófilas todos os dias pela manhã. Mesmo eu que usava óleo de nim, eu usava também aquele outro, aquele amarelinho que todo mundo usa para espantar... Citronela. Isso, exatamente. Eu comprei citronela e não adiantava, viu, Ana? Não adiantava de jeito nenhum. Aí eu peguei, fechei a parte de baixo, a de baixo não estava com problema nenhum, deixamos no sol durante 2 semanas, no sol, a gaveta de cima, para ver se a gente conseguia eliminar as drosófilas. E aqui na nossa varanda o sol é muito forte. Não conseguimos, aí a gente desistiu. Aí a gente jogou no lixo, lá embaixo no próprio local onde vem recolher o lixo, e aí a gente começou de novo, aí resolveu o problema. E a gente tampou os buraquinhos com redinha. Sabe, tipo gás, alguma coisa, isso daí que ela tinha comentado, para não entrar, porque eles entravam por lá também, entendeu? Mas foi impressionante, Ana, foi uma quantidade impressionante, Norma. E aí Mas agora tá tranquilo. E tem que tomar cuidado com a casca que você coloca, para não estar contaminada com ovinho. Assim falaram, né? Mas não é fácil, não. O tempo todo você está sujeito a isso, né? É verdade. Vocês tentaram em algum momento cobrir assim com mais matéria orgânica seca, assim para ver se eliminava assim a sensação que eu tenho é que quando tem matéria em decomposição exposta, né, atrai bastante essas drosófilas, né? Aí quando eu preencho bastante o espaço, coloco uma carga a mais além do que eu costumo colocar para cobrir os alimentos, né? De palha ou de qualquer matéria seca que eu tiver, elas acabam diminuindo assim a população, né? Outros momentos funcionou também colocar um pouco de cinza de madeira que foi queimada sem componentes químicos, né? Então, assim, as minhocas elas não gostam muito, assim, mas se coloca um tanto de palha em cima e um pouco de cinza, reduz um pouco. Mas é de fato que elas vivem assim nessas bananas e tudo mais. Assim. A ideia de lavar é bacana também. Recomeçar. Então eu vou pôr um pouquinho de cinza, porque isso a gente consegue em pizzaria ou de forno a lenha, não é? Eles podem até dar essas cinzas, né? Onde você consegue? Olha, eu tenho uma sazonalidade de moscas. Eu tenho uma certa sazonalidade. Agora eu estou com bastante mosca.
Aí a mosca some, mas também eu dei uma preguiçada de misturar folha seca. Então é isso que como é que se chama mesmo? Bruno. É isso que o Bruno falou. Eu dei uma preguiçada e escancarou. Mas assim, às vezes vem, às vezes vai a mosquinha e sei lá. Eu acho que não precisa de um processo de desfazer a sua composteira. Dá para consertar isso, pela minha experiência. Eu tenho um problema, Bruno. Eu gosto muito de banana. Acho que elas já se encheram de banana, viu? Elas gostam de banana. Eu também. Macaco, né? Banana, gente, casca de mamão em relação, também, né? em relação às cinzas, o que eu ia falar, toda vez que alguém faz churrasco por aqui perto, eu recolho as cinzas. Eu jogo as cinzas até no jardim, onde eu acho que está muito ácido, sei lá, está parecendo muito trevo. E é isso, churrasco. Separa o carvão, ali sempre tem bastante cinza. E é ótimo, é ótimo. Tem plantas que amam, já descobri que eu ponho cinza, elas ficam numa felicidade total. Então eu ponho de vez em quando. Mas é nos churrascos da vizinhança, o meu. Mas você mistura com a água, ou você põe a cinza e rega, ou primeiro rega e depois põe a cinza? De qualquer Eu jeito. jogo em cima, daí vem chuva, ou às vezes eu rego no dia seguinte, daí a cinza vai me... Às vezes está cheio de cinza, olha meu jardim, falei... Mas diz que cinza com coisas com sal não pode, né? Se tiver algum sal de churrasco, que não pode, não sei. Mas eu não uso na composteira. Eu estou jogando no jardim, eu não sei na composteira. Mas Ô, também... Celso, falta você falar da sua experiência com isso daí. Todo mundo já falou? A Rose quer falar, Sérgio. Então, fala, Rose. Celção, prepara aí. Fala, tá. Rose. Então, boa noite, pessoal. E eu gostaria de compartilhar que eu também tenho um pouco de experiência aí com a compostagem, de duas maneiras. Eu tenho um minhocário em casa e aqui no bairro nós começamos com um projeto de compostagem há 1 ano. Aí, nesse caso, é na sede do bairro, né? E, bom, aqui em casa eu tenho esse sistema de 3 caixas, né? E alimento 3 vezes por semana. E tem alguns segredinhos que têm dado certo. Eu pego as cascas de alimento, hortaliças, coloco numa tábua e corto, que eu acho que facilita também o processo, né? Uso pó de café, né, coador. E depois eu cubro esses alimentos que eu procuro concentrar num determinado ponto da caixa, preferencialmente com a poda de grama, né? Que, como foi falado, eu noto que é o que elas mais gostam, porque isso é tudo mais miudinho, né? E deixo secar. Antes de colocar essa grama, deixo secar e sempre cobrir tudo e faço isso muito rápido, né? No meu caso, eu tenho aquela tampa que tem 2 furinhos pequenos, eu abro, coloco, ponho a grama e já fecho, né? Porque realmente, se a gente deixar um pouco mais de tempo aberto, vai vir mosca, né? Ou na hora que a gente alimenta, ou às vezes quando vem lá da cozinha, já vem trazendo essas mosquinhas, né? E, enfim, então tem dado certo, mas sempre o aprendizado, porque a compostagem eu acho que é um aprendizado contínuo. Sempre que tem algum alimento novo, alguma situação, como o Bruno falou, tendo a ver com a umidade, calor, né? E às vezes modifica o processo, né? Mas eu acho que depois que a gente começa, a gente não consegue parar mais, né? E outra coisa que eu evito colocar, que eu acho que vocês já fazem isso, é evitar os cítricos, né? Por exemplo, casca de laranja, limão, que aqui a gente usa bastante, aí eu coloco no outro balde da cozinha, eu tenho aqueles baldes de cloro que fecha bem, né? E uma vez por semana a gente leva na sede, eu moro aqui em Santo Amaro, no Jardim Marajoara, e nós aprendemos a fazer aquela compostagem com
a leira termofílica lá o sistema dos baldinhos, lá de Florianópolis, né? E nós fomos o ano passado no bairro de Pinheiros. Eu não sei se alguém aqui é de Pinheiros, Alto de Pinheiros. Nós somos de Pinheiros, a Norma também. Então, eles têm em várias praças a compostagem comunitária, né? Então, o ano passado nós fomos... Horta das Corujas. É a turma ligada à Horta das Corujas. E nós fomos lá... Desculpa me interromper, não sei por que ela está toda cercada. Então, então você já deve ver aí perto da sua casa, né? O pessoal da Vilas, acho que é Vilas Beja e Jataí. Vila Jataí. Isso, é Vila Beatriz e Vila Jataí. É na Vila Jataí. Então. Nós eles compostam. Nós fomos lá o ano passado, isso enquanto bairro. E verificamos como que era a alimentação em uma das praças, né? E depois de uns 2, 3 meses, uma das moradoras veio aqui no bairro, junto com uma outra vizinha, para nos ensinar a fazer esse sistema, né? E aí, no caso, a gente tem essa sede aqui que deve ter, sei lá, mais de uns 5.000 metros quadrados aí de terreno. E então nós fazemos aquele sistema que coloca cama de galhos, folhas, e aí você vai colocando os resíduos orgânicos. Aí a gente tem um grupo aqui no bairro, mais de 20 moradores, que nos finais de semana levam esses baldes lá e alimentam essa leira, né? Chama leira termofílica anaeróbica, se não me engano, né? Acho que o Bruno, não sei se conhece, tá certo, né? E aí a gente faz essa alimentação toda semana. Agora, na pandemia, a gente tem um grupo de voluntários, 3, 4 pessoas, com máscara, luva, tal, que vem fazendo a alimentação. As pessoas deixam os baldes na frente da sede e fazemos a alimentação. A gente tem 4 estações e vai revezando. Conforme uma vai se compostando, a gente abre outra, né? Acho que no total, já em um ano, conseguimos já umas 4 em produção de compostos. Então, o que não vai para o minhocário, vai para a compostagem aí do bairro, né? Então, isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Obrigada. Agora, alguém viu por que a Praça sabe por que a Praça das Corujas está toda cercada? Porque está fechado, em função da pandemia, não tem mais os encontros lá do pessoal da Horta das Corujas. Eles estão começando muito pouco. Agora, a praça inteira, porque eu tenho andado Silvia, lá... Não, Silvia, é a Praça do Pôr do Sol, desculpa. Não é a Praça do Pôr do Sol é por causa da pandemia também, porque as pessoas invadiram, continuaram se encontrando lá. Uhum. Veja só, né? Então, acho que é bacana, né? Como a gente vê também quantas pessoas estão envolvidas com isso que a gente talvez nem imaginava, né? Por um lado. E, por outro lado, acho que a gente vê também que lidar com a terra não é que nem lidar com o caixa automático que põe um cartão e sai dinheiro, sabe? É uma coisa que exige dedicação, exige conversa, exige entrega, né? É uma coisa que é diferente, né? É diferente dessa nossa cultura atual, que é tudo imediato, pá, né? E aí, então, esse retorno para a natureza tem o seu custo, mas que esse custo, se for bem, penso eu, né? Sinto eu, se esse for bem compreendido, é uma delícia você ter a terra para lidar com ela, né? Você ter a terra na sua frente, não essa concretagem toda, né? Então, eu me lembro aqui de um poema. Nossa, a minha memória de velho aqui está... O português famoso poeta. Fernando Pessoa? Fernando Pessoa, né? Que ele fala em 4 paredes, né? Então, ele, no tempo dele, ele já ficava assim,
como que é viver em quatro paredes, com esse mundão à frente, né? Então, é um poema dele que ele fala disso. E é isso mesmo, né? A gente fica nesses caixotinhos, igual aqui os caixotinhos do Zoom, mas tanta gente aqui já está trazendo essa terra para casa, começando a se envolver, né? E acho que é importante a gente ter essa consciência mesmo de que é diferente, né? Lidar com... Nós precisamos conversar muito, porque eu acho que cada um tem uma solução que se adapta na natureza daquele lugar, daquele momento, daquela energia, né? Não é uma coisa padronizada. Então, por isso o Claudião deve sofrer bastante, porque ele tem os métodos, mas cada casa é uma casa, cada produto é um produto, né? Às vezes a pessoa, sei lá, usa sabão, usa sal, usa não sei o quê, põe comida que sobrou, né? Então, tem 1000 maneiras e cada caso é um caso na natureza, né? Não é padrão revolução industrial, né, Ari? Ô Frug, eu vou ser sincero com você. Aí, Ari. Eu vou ser sincero com você. Eu estou aprendendo muito, porque eu ainda sou da época, quando eu chego na cozinha e vejo uma formiguinha andando, eu fico pensando 10 vezes o que eu vou fazer com aquela formiguinha. Eu sou da época de ir no supermercado comprar um tubinho amarelo, que você joga ali nas formigas e acaba com as formigas. Um dia desse tinha um besouro desse tamanho assim na janela. Eu olhei assim, eu já ia partir para a agressividade. A Bel, a minha mulher, falou: deixa o besouro em paz. Ele está do lado de fora do vidro. Tadinho, eu falei, mas ele pode entrar. Mas deixa ele em paz. Eu sei, mas eu sou da época. Eu sou da época que formigas, aranhas, baratas, besouros não me eram muito simpáticos. Mas confesso que eu estou aprendendo e a Norma me ensinou uma coisa muito importante hoje. Eu nunca sabia o que dar de presente em Dia das Mães. Agora eu já sei que eu posso dar minhoca para minha mãe de presente. Eu não sabia. O que você falou aí é sonho freudiano, aí, mas tudo bem, deixa para lá. A composteira, viu? Mas a minhoca. A minhoca eu ganhei também no Dia das Mães também, né, Nora? Né? Ganhei. Você ganhou no Dia das Mães. E tive minhocas de várias procedências, ou seja, elas... Como é que você falou, Sérgio? Miscigenação de minhocas, né? As californianas, as da casa da Ana Orsi, as do sítio do Franco. Eu achei que elas tivessem entrado em conflito, porque não tinha minhoca, e hoje está cheio. Você sabe que a Norma e o Sérgio ficavam me falando: meu composteiro não tem minhoca. Eu acho que as minhocas não vão para frente. Eu falei, espera um pouco. Tenha um pouco de paciência que vocês vão ver quanta minhoca que vai aparecer. Maio, junho, julho, agosto, 4 meses. Por isso que eu falei, a gestação delas é de 4 meses. Isabel. A gestação é de 4 meses. Mas você sabe que é gozado, porque aqui nós todos estamos falando sobre minhoca e todo mundo sabe o contexto, né? Sabe a Clarissa, Sérgio, que é do nosso grupo de astrologia, né? Sim. Eu conheci a Clarissa trocando minhoca, porque eu tinha recém colocado o minhocário aqui em casa e eu estava comentando com alguém que as minhocas não estavam se dando bem e a Clarissa falou:
ah, então passa lá em casa e pega a minhoca. Foi assim que nós nos conhecemos. Que legal, né? Mas elas não se dão bem? Então, é que na verdade eu não sabia direito lidar com elas no começo do processo. Como vocês assim estão fazendo, experimentando, e ela já tinha a composteira na casa dela há muito tempo. Nós moramos no mesmo bairro e foi num encontro da associação do bairro que nós nos encontramos, mas eu nunca tinha conversado com ela. E aí ela escutou eu falar das minhocas e ela falou, ah, passa lá em casa e pega as minhocas. E eu passei. Foi assim que nos conhecemos. Nós vamos fazer o Clube da Minhoca aqui. Mas, viu, olha só, eu não tenho cachorro aqui na minha casa e tenho gato no ateliê e adoro bicho. Então, agora, na minha casa, eu tenho pets, que são as minhocas. Quando eu vou lá e eu vejo várias minhocas, como eu vi ontem, eu fiquei muito feliz. Eu falo que são minhas pets. Cada louco não que aparece. É verdade. É isso. Celso, quero ouvir você, Celso. Você não falou nada aí. Abre esse microfone. Oi, gente. Boa noite. Aproveita enquanto o Celso não fala. Rapidinho, vou precisar me despedir, que as crianças aqui estão pedindo, aqui precisando de uma atenção. Mas agradeço assim as risadas aí, a oportunidade de sorrir muito com vocês, viu? Mas estou escutando à distância, tá bom? Só vamos deixar Alô, família. Valeu, Bruno. Vai, Celso. Eu só queria, me chamou a atenção uma fala da Angélica, do trabalho dela, em relação, e a palavra que ela usou de sensibilização, né? Que eu me identifico porque eu tenho essa linha de trabalho na fotografia, que é de sensibilizar para conquistar, né? Porque quando a gente está falando de compostagem e de atividades que para muitas pessoas é novidade, então tem que ir nesse caminho de conquista, né? E eu gostei bastante, me identifiquei bastante com essa questão da sensibilização. Porque quando a gente vai para uma atividade que é nova e tal, corre-se o risco de criar até bloqueios, né, e dificuldade. O que é isso? Como que eu faço? Todas essas dificuldades que alguns passaram aí, talvez, enfim. E é muito bonito a gente fazer esse trabalho de educação indo pela sensibilidade aí. Só isso que eu queria dizer. E a relação prática... Eu quero que você fale alguma coisa, né? Eu trabalhei... Como eu trabalhei em espaços que eram grandes, assim, aqui em Ribeirão a gente montou uma horta e eu já fazia compostagem direto na terra, assim. Os alimentos da casa, né, que era do lado, então a gente preparava uma área pequena, assim, e tinha muita oferta de palha seca, né, de material seco da própria terra e dos vizinhos que cortavam grama. Você cobria bem assim com esse material seco, então o equilíbrio do sistema era bem rápido e bem não atraiu rato, bichos nenhum, assim, era tranquilo. No sítio lá também é a mesma coisa, como tem terra e tem espaço e tem oferta de material seco, a gente faz rapidamente esse sistema aí. Pois é. Eu morei 15 anos num sítio, eu tinha horta na minha casa, né? E era assim, eu fazia buraco, que era o costume lá do sítio. Fazia buraco e jogava no buraco, ia enchendo o buraco. Aí, quando chegava, ficava cheio, a gente fazia outro, dava um tempo, a gente já estava catando. O rapaz que mexia lá na horta comigo, ele falava que era terra boa, vou pegar um pouco de terra boa, não sei o que e tal. Então, a compostagem lá nunca foi problema para nós lá no sítio, que eu já cheguei lá, já tinha esse costume, quando eu cheguei, e eu usei, né? E eu passei 15 anos sem mandar um saquinho de resíduo orgânico para o caminhão, né? Agora, aqui em São Paulo,
estou vivendo de outra forma ainda, né? Eu espero que provisória, para poder aderir também a um processo desse e tudo isso, né? Entrar nesse caminho. Agora, voltando àquilo que o Celso falou da sensibilização, eu notei bastante na Angélica, até diferente da maioria das outras pessoas, a preocupação dela com a consciência. Ela, o tempo todo, ela estava conversando no sentido de trazer a consciência para as pessoas. Ela falou mais disso do que até da própria permacultura, do próprio trabalho dela, de como ela fazia ou não, mas sempre na importância disso de trazer a consciência, que basicamente é um dos grandes motivadores desse nosso grupo da cultura orgânica, né? Levar essa consciência. Isso está acontecendo. Eu fico muito feliz, porque, sei lá, 6 meses atrás, antes da gente ter começado esse grupo e tudo isso, a gente ninguém tinha composteira, não é que ninguém, né? A Ana tinha, a Bodei tinha, mas muitas pessoas aderiram, né? Ela é educadora, a Ana está falando, ela é educadora, ela falou também do Siddhartha, que ela não citou o nome, mas a escola que ela trabalhava era o Siddhartha. E tinha mais coisas para perguntar para ela, infelizmente ela caiu, porque ela também é uma... entender o tempo das pessoas. Então, mas essa preocupação dela é muito bacana. Agora, ela também tem um trabalho que não falou, eu ia perguntar, né? De formar jardineiros, né? Para esse tipo de cultura mais permacultural, tudo isso, né? Então, você vê como ela trabalha com a consciência mesmo. Eu nunca vi nenhum permacultor assim se dedicar à formação de jardineiros, né? E essa é um dos vieses do trabalho dela, né? Que uma pena que não deu para eu chegar nessa pergunta e algumas outras que eu queria fazer para ela. Mas eu acho que ela já contribuiu bastante com a gente, né? Principalmente, acho que com esse espírito de conscientizar mesmo as pessoas, essa necessidade. E eu fico muito feliz do Ari estar conversando com formiga, batendo papo, perguntando o que ela quer, né? Agora ele tem um besouro de estimação. Então, eu acho que a natureza está penetrando, né? no lar dos Filler. Eu confesso que a minha intimidade com a natureza é mínima, eu confesso. Hoje o Gabriel, meu filho aqui, me falou assim: você mora no ar, vocês moram tudo no ar, você tem que descer para a terra. Ele me falou isso hoje, ele está aqui, né? Tá vendo? Que ele mora no interior, numa casinha, e ele está aqui agora. Ele falou: vocês só moram no ar, vocês vivem no ar, você tem que descer para a terra. Ele falou isso hoje para mim. Agora, então, eu ia perguntar para essa moça... É verdade, ele é muito esperto. Eu ia perguntar para essa moça o que é Sobradinho, essa fazenda semente e essa coisa de Sobradinho é uma cidade ela na falou Bahia, um monte de né? coisa que eu ia perguntar. Sobradinho, Centro-Sé, não, eu sei. Lá que foi Não, eu sei. Né? Então, mas você queria saber dessa não, mas eu fazenda, quero saber esse local que ela está. Também ia perguntar isso também. Mas, né? Vamos ela ver falou se ela de volta uma outra biotinta. vez. Biotinta. E falou, Rose, fiquem à vontade. Aí a gente já está encerrando mesmo, né? Já estamos no final. Não sei se alguém quer aí falar alguma coisa. Eu queria dizer para o Ari o seguinte, que você foi iniciado no Matutu. Isso daí, ser iniciado no Matutu, muda uma vida. Muda uma vida. Você pode ainda não saber disso, mas muda uma vida, né? Então, a Norma também foi iniciada lá e ela já mostrou esse caminho, né? A Janete, por exemplo, que está aqui,
uma vez que ela pôs o pé numa tutu, ela se tornou outra pessoa. Ou eu estou mentindo, já? Né? Então, e a minha filha nem se fala. Você nunca mente, Sérgio. Né? Verdade. E a minha filha nem se fala como uma tutu transformou a vida dela quando tinha 10, 12 anos de idade. Então é isso, gente. Se alguém quer levantar a mão, abrir o microfone, fique à vontade. E senão a gente já vai encerrando a nossa sessão de hoje. No próximo encontro, nós vamos ter um casal que se dedica a isso, muito interessante, né? Eles se dedicam às crianças. Ela é palhaça e permacultora e faz trabalho com criança. Acho que o Celso sabe quem é, né? E a Amanda sabe, acho que o Celso até já viu. E o marido trabalha como ecoconstrutor, né? Também o bioconstrutor, como se fala mais agora. E eles fazem uma dupla totalmente permacultural, tem acho que 2 filhos pequenos também. Então, vai ser bem interessante receber essa família aqui daqui 15 dias. Espero vê-los todos e todas aqui, né, nesse próximo encontro. Tá bom? Eu adorei, como sempre. Sentia que pena que a Angélica caiu, mas ela deixou uma marca e a gente vai continuar seguindo em frente, né? Muito obrigado. Então, é isso. Ô, Sérgio, deixa eu falar uma última coisa. Você que lida com o universo e a gente que está lidando com a composteira, eu me lembrei de uma coisa que une as duas coisas. Você conhece aquela questão do espaço-tempo, ligação entre universos, que chama buraco de minhoca? Claro. Você conhece essa expressão? Buraco de verme é a tradução certa, né? Como é que é? Eu não sei que rola, agora esqueci o nome do verme. Mas é esse que muda de dimensão, é isso mesmo, buraco de minhoca. E essa é a física quântica. Então tá bom, gente. Você vê que a minhoca está até lá, né, no universo. Essa oportunidade. Muito feliz com a presença de vocês, porque nós estamos chegando naquilo que a gente pretende, de ter também essa discussão entre nós, né? Não só a pessoa que vem, mas a gente está podendo trocar informações entre nós, trazer essa dinâmica para esse movimento. Tá bom, galerinha? Então, um beijo para os meus netos, que eu vi os dois de passagem passando ali. Boa noite, gente. Dá água na boca de estar vendo eles. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.